Ao pensar em esportes radicais, certamente vem à sua cabeça a imagem de pessoas fazendo manobras ousadas ou arriscando suas vidas escalando enormes alturas. Mas se eu te contar que esse tipo de esporte pode ser realizado em água, utilizando um bote inflável e que o Brasil conseguiu um de seus tricampeonatos graças a ele? Pois é, esse esporte é o rafting, e nessa videoaula eu, Tainá Luiz, e meu grupo composto por José Matheus, Kailane Thaís e Rebeca Vitória, iremos te mostrar cada detalhe dessa modalidade. Começaremos nossa apresentação com a história do rafting, que segundo historiadores começa em 1869, quando foi descoberto pelo soldado, geólogo, botânico e explorador americano John Wesley Powell. Powell era conhecido por organizar a primeira expedição de barco em remo central no Rio Colorado, dos Estados Unidos. Os iniciantes no esporte não tinham muitas habilidades de velejar em barcos rígidos e pesados como naquele período, pois chegavam a virar e até bater em pedras naturais. 1842 marcou o início da história moderna do rafting. O engenheiro botânico e estadista John Fremont fez sua primeira viagem usando um navio projetado pelo então pintor americano Horace. Por falta de recursos, o navio foi construído com 4 cabines separadas, feitas de tecido e borracha da Índia. Ao contrário de outros barcos, tem fundo liso e formato retangular. O navio foi chamado de navio de guerra da Força Aérea. Nathaniel Galloway transformou as técnicas do rafting. Galloway fez uma mudança simples que veio muito a calhar. Colocou o banco do bote virado para frente. Essa substituição ajudou o aventureiro a ultrapassar os obstáculos naturais das corredeiras e colaborou na execução do exercício. O rafting decolou após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando o exército dos Estados Unidos introduziu botes de borracha com a finalidade de usá-los como botes salva-vidas. 1950 foi um bom ano, e além de explorar novas rotas, os equipamentos começaram a melhorar. Isso atraiu admiradores do rio para o rafting, elevando assim o perfil do esporte. O esporte foi ainda mais utilizado em 1960 com a produção de novos barcos. Por outro lado, 1972 não foi tão favorável. Esse modelo passou por um período sem boas notícias. A década de 1980 foi novamente aprimorada com a invenção do bote autodescartável, um bote de fundo vazio produzido por Vladimir Kovalik, Rafael Galo, pela empresa alemã Matzler, entre outros. Seguindo para as regras, nessa modalidade, o principal objetivo dessa atividade é superar os obstáculos naturais do rio durante a sua descida, exceto que não há regras específicas para esse esporte, apenas alguns comandos básicos que todos os praticantes da jangada devem conhecer. 2 dos comandos básicos são avançar e reverse. Quando o guia chama para frente, todos têm que remar para frente para ganhar velocidade, e quando o guia chama para trás, significa que os ocupantes precisam relaxar ou evitar obstáculos. Existem também regras básicas de segurança, onde cada tripulante deve saber nadar, usar colete em todos os momentos, dominar as técnicas necessárias, inspecionar o barco, usar capacete, marcar o local de apoio no solo e evitar hipotermia. E para conseguir levar a embarcação a bom porto, existem técnicas de remada que os tripulantes devem conhecer. Algumas delas são a remada em frente. É fundamental que a pá fique inteira dentro da água, começando o movimento bem à frente e terminando ao lado do corpo. A remada em ré utiliza o mesmo princípio da remada em frente, só que remando ao contrário. A remada alternada, que com a ajuda de toda a equipe é possível girar o bote rapidamente através dos comandos de direita ou esquerda ré. E a varredura, em que essa técnica é utilizada para mudar a direção do barco. O praticante coloca o remo mais horizontal possível, sem retirar a pá da água, e dá a remada ampla e forte. Falando dos equipamentos do rafting, nós temos que essa é uma atividade que não exige muitos equipamentos pessoais específicos, mas exigem alguns itens obrigatórios, principalmente se o passeio for feito de uma empresa especializada nesse esporte. E bom, agora para falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, nós escolhemos 10 equipamentos, tendo em primeiro lugar o bote inflável, que é feito de um material bem resistente e possui um sistema autoesgotável, onde a água sai sozinha. O tamanho do bote ele vai variar de 3,65 até 5,50 metros
e quanto maior o bote, maior sua estabilidade. E geralmente, um bote ele acomoda de 5 a 10 pessoas. E agora partindo para o segundo equipamento, nós temos os remos, que basicamente são bem leves e com pás de plástico bem resistente ou de fibras de carbono e cabos de alumínio. Em terceiro lugar, nós temos o saco estanque, que muitas das vezes podemos nem notar sua presença, mas ele é de grande importância pois são sacos impermeáveis feitos de borracha, que têm o objetivo de carregar itens necessários como o kit de primeiros socorros, máquina fotográfica, troca de roupas, lanches, remendos para o bote, entre outros. Em quarto lugar, nós temos a bomba de emergência, caso o bote sofra alguma perfuração, porque a bomba ela é utilizada para encher o bote de ar e então remendá-lo, mas também serve para esvaziar o bote na hora de guardar. Em quinto lugar, nós temos o cabo de resgate, que é um cabo elástico que possui 20 metros de comprimento e é normalmente colocado dentro de um saco estanque. Ele é utilizado quando alguém cai na água e se distancia muito do bote, então joga-se o saco para resgatar. Partindo para o sexto item, nós temos os coletes salva-vidas, que são de uso obrigatório para todos os praticantes do rifting, garantindo flutuação na água e proteção do corpo. Ele possui diferentes tamanhos e regulagens para se adequar ao tamanho dos participantes. Em sétimo lugar, nós temos o capacete, que é outro equipamento de uso individual e obrigatório para a prática da atividade. Eles são leves e preparados para aguentar ocasionais choques nas pedras ou entre os participantes e apresentam regulagem interna para que acomode diversos tipos de cabeça. Em oitavo lugar, nós temos a roupa de neoprene, que não é obrigatória, mas é ideal para a prática do rifting e você não sai com suas roupas molhadas ao final da atividade. Em nono lugar, nós temos o calçado, que normalmente existem opções no mercado próprias para passeios de barco, mas não são de uso obrigatório. E em décimo e último lugar, nós temos o caiaque de segurança, onde uma pessoa experiente da equipe acompanha todo o trajeto que os botes fazem dentro de um caiaque. Ele serve como segurança e normalmente o operador do caiaque também bate fotos da atividade. Como vimos no início da aula, o rafting foi descoberto em 1869, mas no Brasil sua prática começou na década de 80. E em 1982 surgiram as primeiras balsas de corredeira no país, via TYY Expedições, a primeira empresa do Brasil especializada no esporte, operando nos rios Paraíba do Sul e Paraibuna, no Rio de Janeiro. A década de 80 foi uma época em que o país era menos esportivo, pois todos os programas visavam receber turistas estrangeiros que vinham à cidade do Rio de Janeiro para passar as férias. No final dos anos 90, o esporte começou a ganhar destaque com a Canoa, Rafting e Expedições, primeira empresa do Brasil especializada em rafting. A empresa introduziu os esportes de remo, uma importante inovação no rafting no Brasil. A primeira equipe, chamada Bolsa d'Água, foi formada em 2002 com um grupo de amigos, pilotos de drift e outras pessoas vaidosas, pois o drift tinha pouco impulso no Brasil e na cidade de Brotas, São Paulo, inicialmente não parecia ter profissionais com o mesmo nível técnico de outros destinos brasileiros e mundiais. Em 2003, a conquista do Campeonato Brasileiro foi uma surpresa, o que garantiu ao Brasil uma vaga no Mundial de Rafting. A equipe contou com o apoio da prefeitura e empresários de Brotas, e terminou em terceiro lugar. O Brasil era o mais alto da história do esporte até então. Nesse mesmo ano, a equipe se superou para conquistar o primeiro lugar, topo do Campeonato Europeu, Campeonato Mundial de Sprint e Extreme Rafting Challenge. Em 2004, a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro de R4 e 2 Campeonatos Brasileiros de Rafting. Em 2005, fez uma ótima participação no Campeonato Mundial, terminando na 5ª colocação. Em 2006, conquistaram o Tricampeonato Brasileiro e o Campeonato Pan-Americano, disputado na Costa Rica. Em 2007, após conquistar o Tetracampeonato Brasileiro, foi a campeã mundial de rafting na Coreia do Sul, levando o Brasil ao topo do pódio pela primeira vez na história do esporte. Essa conquista, depois de tantas outras, confirmou a excelência do rafting competitivo de Brotas, São Paulo e do Brasil, representado por essa incrível equipe. Em 2008, a equipe já era favorita mundialmente, conquistou o pentacampeonato brasileiro, depois foi primeiro lugar no pré-mundial na Bósnia, na Eurocópia na Eslováquia e no Campeonato Pan-Americano na Argentina. Em 2009, conquistou o hexacampeonato brasileiro. Neste mesmo ano, foi o primeiro lugar no pré-mundial na Áustria e no pré-mundial de R4 na Holanda. A equipe brasileira de Brotas, São Paulo, então foi bicampeã mundial de rafting, se fixando como uma das principais equipes de rafting no mundo. Neste mesmo ano, a La Expedições passou a investir em incentivar categorias de base, buscando a profissionalização ainda maior do rafting competitivo no Brasil e a consolidação de equipes brasileiras.
E é aqui que finalizamos a nossa videoaula. Muito obrigada pela sua atenção e por hoje é só.